Boa noite. Eu não estou vendo vocês, então é como se estivesse fazendo palestra para espírito. Só dá para ver a primeira fileira, a luz aqui, né? Mas vocês estão me vendo, né? Isso é ótimo. Então eu acho que agora vocês vão responder. Boa noite. Boa noite. Ai, é muita gente, que bom. Que alegria que vocês estão aqui. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Quero dizer a vocês a minha alegria e satisfação de estar aqui hoje. Dizer que eu não me sinto muito bem com esse negócio aqui, ó. Mas eu adoraria, se fosse possível, se a casa permitir, eu tirar esse microfone daqui e ficar com ele na mão. É possível isso? Pode sim. Pode ser? Tá? Eu vou... Como todo médico de efeito físico, eu adoro gerar defeitos físicos. Quer que Então, faça, se puder, eu agradeço demais. Você botou isso aqui com tanto carinho que eu fiquei com vergonha de pedir. mas te tira com carinho. Mas eu prefiro, porque me dá mais mobilidade. Eu lhe agradeço. Agora eu estou vendo vocês. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês o convite e dizer a vocês uma coisa, que ao longo desses 23 anos que eu entrei para a doutrina espírita, todo dia eu tenho uma surpresa nova. Surpresas boas e às vezes não tão boas. Mas antes de eu estar aqui nessa palestra, estávamos ali dentro tendo uma conversinha sobre espiritismo e um pouco sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. E adorei o que ouvi. E me senti muito bem em falar o que falei. Porque não é todo lugar que eu falo o que eu quero. Falar o que eu sinto, o que eu penso. Às vezes tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o nosso ponto de vista pode ferir alguém. Então, de certa forma, eu já estou começando essa palestra pedindo perdão a todos. E o motivo desse pedido de perdão é porque talvez alguns de vocês vão sair daqui meio chateados comigo. O que é um equívoco. Porque tudo que eu vou trazer não fui eu que criei, foi o próprio Espiritismo. Minha única função aqui é trazer o recado. Uma vez Chico dizia que o carteiro nunca merece desaforo pelo conteúdo da carta. Então, de certa forma, vocês talvez fiquem chateados comigo erradamente. Mas mesmo assim eu peço desculpa. Porque a minha função aqui hoje é trazer para vocês uma visão um pouco diferenciada do que vocês já estão acostumados a ver. Porque se eu viesse falar o que vocês estão acostumados a ouvir, o que é que isso ia somar? Então a minha função aqui hoje é mexer com vocês. Então eu vou mexer um pouco com as emoções. Em vários momentos vocês vão sorrir, mas em alguns vocês vão ter outros sentimentos. Certo? Mas isso é normal e é bom. Porque nos faz refletir sobre novos pontos de vista a respeito de verdade que nós já conhecemos. Tá certo? Então a palestra de hoje chama Ser Espírita. Muitos de nós somos espíritas. Eu sei que tem pessoas aqui que também não são espíritas, mas o que mais me impressiona é que se você chegar para a maioria dos espíritas e perguntar o que é ser espírita, alguns não sabem o que responder. E eles não sabem, não é porque eles não estudaram. É porque eles estudaram, mas eles não concatenam as coisas, eles não conseguem juntar as peças do quebra-cabeça. Aí alguns falam assim, ser espírita é estudar. Isso resume tudo? Não. Tem outras coisas além do próprio espiritismo. Porque se ser espírita é só estudar, fazer caridade é o quê? Então a gente tem que começar a fazer essas reflexões. Será que eu sei se eu sou ou não espírita? Será que eu sou espírita? Você já se fez essa pergunta hoje? Pois se faça agora. Será que o espiritismo, como eu vejo, é como ele realmente é? Será que essa minha visão do espiritismo é só um ponto de vista? De onde ela surgiu? Será que eu repito o que eu ando ouvindo? Ou eu realmente leio o que o Espiritismo tem a me dizer? Porque uma das vantagens do Espiritismo, quando você compara ele com outras doutrinas, ou com outras religiões, ou com outros pensamentos filosóficos, é porque ele existe na sua essência codificado. Ele existe fisicamente. Alguém foi lá e escreveu a doutrina espírita, mas não deixou. Como é o nome do homem? Allan Kardec. É o homem que escreveu a codificação. Então, quando a gente tiver dúvida sobre o que é ser espírita, é lá que a gente tem que buscar as referências principais. Claro que Kardec fez um trabalho hercúleo, gigantesco, em apenas 12 anos. É um tempo muito curto, na época dele, onde ele tinha que se deslocar de uma cidade a outra para ir atrás de centro espírita de trem, para poder achar centros espíritas, lugares que tinham médico, para poder fazer pesquisa. E às vezes tem que gerar 1000 páginas para tirar 10 que iam para os livros.
Então, foi um trabalho muito grande, não tinha WhatsApp, gente, não tinha notebook. Não tinha nada do que tem hoje. Ele não mandava mensagem para ninguém, né? Então, Kardec foi em 12 anos ele fez esse trabalho inteiro, é muita coisa para tão pouco tempo, certo? Então, a gente tem que dar valor a esse trabalho. Claro que, eu repito, esse trabalho de Kardec é a base do Espiritismo. Mas além desse trabalho que Kardec fez, existe muita coisa que veio depois de conhecimento que precisa ser agregado ao próprio Espiritismo, como ele, Kardec mesmo, pressupôs que isso ia acontecer. Certo? Então vamos lá. Para começar, para de falar que Espiritismo é religião. Por favor. Porque quando você faz isso, você está errando. Você está cometendo um equívoco. Espiritismo é doutrina. Ah, mas eu gosto da religião. Tudo bem, você pode até gostar da religião. Mas você sabe agora que Espiritismo não é religião. Se alguém perguntar para você o que é Espiritismo, Espiritismo é doutrina. Por que tem esse nome? Porque é a união de conhecimentos. Quando você fala que ele é isso, é religião, não, Espiritismo é filosofia, Espiritismo é ciência. Quando você diz, olha só para uma vertente, você está diminuindo o Espiritismo. Desculpa eu dizer isso, o que eu vou falar agora é muito estranho, talvez doa no ouvido de algumas pessoas. Mas quem faz Espiritismo só de Evangelho está cometendo um equívoco gravíssimo. Porque Evangelho não é toda a doutrina. Se fosse, o nome do livro tinha mudado. Kardec não tinha escrito o Evangelho com o Espiritismo, mas o Espiritismo segundo o Evangelho. E tem gente fazendo isso, fazendo o Espiritismo segundo o Evangelho. E não o Evangelho, e não lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você notar no próprio nome do livro, o Espiritismo é maior que o próprio Evangelho. Mas é claro que é. Porque nós estamos falando de um pedaço da doutrina. Um pedaço importante, compreendo e sei que é. Mas não é o único. Guardaram isso aí? Vamos para frente. Para começar, vamos desmistificar as intenções de Kardec. Todo mundo acha que Kardec queria fundar uma nova religião? Não. Kardec veio da ciência. Kardec era um cientista, era professor universitário, estudou na Suíça, falava 7 idiomas, escrevia artigos internacionais, era professor de aritmética. Ele era um gênio da sua época. Já tinha escrito vários livros. E aí um dia ele conheceu, através dos processos da mesa girante, os médiums. E aí ele foi estudar aquele fenômeno com um olhar na ciência. Kardec nunca olhou para aquele fenômeno com um olhar de religião. Ele vinha de família católica, mas não era praticante. E aí, a partir da ciência que surgiu, muita gente pergunta assim, Roberto, me explica uma coisa. Por que Kardec só surgiu? Por que o Espiritismo só surgiu no século XIX? Não surgiu antes. É uma doutrina tão nova. Como é que isso pode ser considerado a terceira revelação? Gente, tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece na sua época. Imagina que Jesus viesse na época de Moisés. Tinha dado tudo errado. Porque na época de Moisés, o ser humano era ainda aquele pensamento de escravizar. Era algo muito arcaico. Não havia organização social. Então Moisés veio com duas leis. Né? Os 10 mandamentos, né? Que seriam leis divinas, recebidas de Deus, a psicografia que ele recebeu. E as leis mosaicas, que eram as leis que eram de regência social. Era um código civil. Então Moisés foi um grande legislador. Numa época onde a barbárie imperava. Então, esse era o momento, 1500 anos antes de Cristo, onde Moisés surgiu, um escravo libertando um povo. E foi esse povo liberto que foi lá para Israel, onde hoje é Israel, né? A antiga Palestina. Palestina? Acho que é. Né? Bom, aquela região lá, Israel. Aí o povo chegou lá. Por que é que o Cristo, que na época reencarnou, 1500 anos depois de Moisés, por que quando ele reencarnou, ele não foi reencarnar lá em Roma? Que era o berço do poder no mundo. Por que ele não foi começar a pregação dele de amor lá em Roma? Onde havia o poder, a maior cidade que existia na época. Por que ele não foi lá para Atenas, onde já faziam séculos de filosofia? As pessoas eram altamente inteligentes, já tinham passado por lá Sócrates, Platão, essa galera já tinha passado por lá. Não era muito mais fácil? Era não. Cristo devia ir para onde estava o povo que acreditava num Deus único. E por esse motivo, Cristo surgiu naquela região. Kardec não poderia ter surgido, a doutrina espírita não poderia ter surgido antes da Revolução Científica, quando a ciência tinha se separado da religião. Isso até o século XVI, XVII, quem falasse que a Terra é redonda, morria pela Inquisição.
Então, não podia ninguém falar em comunicação espiritual nessa época. Precisava a ciência se separar da religião, e foi o que aconteceu no século anterior, quando da Revolução Francesa. A partir daí, surgiu a ciência oficial, como nós a conhecemos. Né? E tão resistente às religiões, até hoje, com razão. Porque se demole, os religiosos querem dizer que tudo que é científico é religioso. E a gente espírita faz isso demais. Tudo é espírito. Tudo é espírito. Foi um espírito. Esse cachorro está latindo que é um espírito. E a gente tá aqui, começa a sentir o arrupio. Não é frio não, é espírito. Aí não sei o que é espírito. Aí você vai andando na calçada, tropeça, meu irmão, não me empurre, não. Foi não, abestado. Foi tu que não viu o degrau. Então, a gente tem essa mania. É ruim isso. Roberto, aconteceu um negócio lá em casa que eu não sei explicar. Não, você não sabe explicar ainda. Vamos com calma. Vamos analisar todas as questões materiais possíveis. Na segunda ou na terceira pergunta que eu faço, deve ter sido isso mesmo. Aí já tira toda aquela possibilidade fantasmagórica que tinha sido criada antes. Então a gente é muito suscetível a isso. Kardec não era. Kardec era um cientista. Ele não olhou para aquelas mesas girantes assim, isso aqui é uma ficção. Isso aqui é o Beelzebub. Sei lá o que ele podia ter dito se ele olhasse com um olhar não científico. Mas ele olhou com o olhar científico e começou a estudar. E nesse estudo ele percebeu que ali tinha uma verdade. E essa verdade precisava ser codificada. E ele começou a fazer perguntas, os espíritos responderam. E daí surgiu, a partir da ciência da observação, que foi o que Kardec fez. A ciência de conversar com o espírito aqui, perguntar uma coisa, perguntar outro espírito, por outro médico, em outra cidade. E ele bater as duas respostas para ver se batia. Se batia, ele botava no livro. Se não batia, ele não botava. Isso é processo científico, metodologia científica. Ele era professor disso. Aí surgiu então a filosofia dos espíritos a partir daí. E surgiu o primeiro livro. Que foi o livro dos espíritos. Olha só como Kardec não queria fundar religião. Apareceu a religião até agora? Não, e já surgiu o primeiro livro da codificação. 1857, livro dos espíritos. Perguntas e respostas. Filosofia dos espíritos, está lá. Aí Kardec percebeu, peraí, mas eu tenho que estudar também os médios, porque eles são os meios que essas comunicações chegam. E se eu quiser continuar a estudar o que os espíritos têm a dizer, eu tenho que primeiro saber o que os médios têm para me oferecer. Aí ele começou a escrever o que é a conceituação de mediunidade. Ele criou o conceito de mediunidade que não existia. Aí ele criou o conceito de mediunidade, deu uma definição para médium, foi atrás de estudar, fez classificação, dividiu a mediunidade em dois grandes campos. Mediunidade de efeito físico, mediunidade de efeito inteligente. Essa primeira, coitada, tem sofrido muito no Brasil. E surgiu então a partir da filosofia, a ciência, toda hora surgindo. Kardec percebeu uma coisa, conversando com os espíritos, algo que não dava para mudar. Não dava para fugir. Tudo que os espíritos respondiam tinha finalidades morais. Tinham consequências morais. Haviam leis morais em tudo que os espíritos falavam. Surgiu o segundo livro, foi o livro dos médios. Ainda não tinha surgido religião. E dos médios a parte científica do espiritismo, mais forte. Claro que ciência você vê em todos. Filosofia você vê em todos. E leis morais você vê em todos. Mas no livro dos espíritos, no livro dos médios, perdão, você vê principalmente a ciência das comunicações. 1861, Kardec lança... 61? Eu sou meio ruim de número, posso errar. 1861, Kardec lança o livro dos médios. Eu chego para um espírito e pergunto assim, você sabe por que o espiritismo é cristão? Ele fica assim, sei não. Porque o Cristo morreu na cruz. Olha. Não é doido? Pois me pega o evangelho do espiritismo ligeiro, eu faço assim para perturbar mesmo. Pega o evangelho do espiritismo, abre aí na Via Crucis. Mostrei a hora que Cristo foi crucificado. Que foi a última palavra do Cristo, quais foram? Porque tem um evangelista que fala que a última palavra do Cristo foi Deus, perdoai, ele não sabe o que faz. Outro evangelista diz que Cristo falou Deus, onde você está, por que me abandonaste? O outro evangelista diz que Cristo não disse nada. Qual dos três tem razão? Sabe o que é que essa informação para nós soma? Nada. Havia cruz no evangelho com o espiritismo? Por quê? As essências católicas agora vão gritar. Porque não interessa. Porque se Cristo tivesse morrido uma topada, para nós espíritas,
É a mesma coisa. Roberto Barreiro morreu na cruz. O que é que tem? É muito cruel. E daí? Meu filho, vá ler história. Na época da crucificação era o que os romanos faziam há mais de 1000 anos. Há mais de 100 anos, perdão. Teve um dia que eles crucificaram 1000 pessoas em Jerusalém. Crucificação era algo tão comum, tão comum, tão comum, que era um evento público. Todo mundo ria, batia palma. Como era na época da Inquisição, quando ia tocar fogo em alguém, se crucificar, guilhotina. Era uma diversão. Era tão comum a crucificação que no dia da crucificação do Cristo tinha mais 2 com ele. Olha como era comum. A crucificação do Cristo foi o que tornou grande ele, o Cristo, ou foi os seus ensinamentos? É isso que importa para quem é espírita. Por isso que o evangelho com o espiritismo não tem nada de crucificação. Não tem as últimas palavras do Cristo. Sabe por quê? Porque não interessa. O pessoal fica com raiva de mim nessa hora. Posso fazer? Fique não, meu irmão. A terra de Kardec não botou. Paris Lachaise, o túmulo dele lá em Paris. Faça como os outros que vão lá visitar, que eu estou mais visitado do mundo, né? Acenda a vela, faça seu despachozinho. Tô falando sério. O pessoal vai lá acender vela para Kardec. Coisa contraditória. Mas acontece. Aí tem um povo que lá em Paris diz assim, esse homem é curador. Kardec curador. E aí, meus irmãos, não tinha como não surgiu a religião do espiritismo, beleza. Só que a religião para nós é diferente. A religião para nós ela não tem essa coisa da hierarquia. Quem é a pessoa que tem a palavra final pelo espiritismo? Quem é o papa do espiritismo? O evangelho. Não, Kardec. Kardec. Quem é o papa do espiritismo da parte moral? Jesus. É esses dois que você precisa seguir. E a sua consciência, claro. Siga ninguém não. Principalmente se for médium, porque a maioria dos médiums são ruins. Ou povo ruim. É tão ruim, tão ruim, tão ruim que vem médium. Porque se fosse bom, não vinha médium não. Independente, eu queria tanto ser médium, meu filho, não diga besteira dessa não. Você não sabe o que você está dizendo. Você quer ser médium, quer ir de cura? Pois então começa a matar hoje, que na encarnação que vem você é médium de cura. É uma tolice a síndrome do Chico Xavier, isso é uma doença. A gente acha que todo médium é de sublimidade. Não, todo médium é de prova. Sublimidade são exemplos raríssimos. Eu só conheci um até hoje, chamado Chico Xavier. Esse homem nasceu bom. Ele veio médico para cumprir uma missão. Mas ele, criança, 5 anos de idade, já era bom, já perdoava, já fazia o bem. Falava bem, ele apanhava da tia com um garfo na barriga e nunca falou mal da tia dele para ninguém. E quando perguntava quem era a tia dele, dizia uma pessoa importantíssima na minha vida. Ela cuidou de mim quando a minha mãe morreu. Só viu o lado bom da história. Era uma alma boa. É diferente. Gente, nós é o contrário. A gente vem médico porque não presta. Então baixa a bola aí, ó. Você se acha a cereja do bolo, é? Cuidado. Tem gente que não gosta de cereja, pega e joga fora. O que importa é o bolo, né? Essa é a tríade da doutrina espírita. Só ela importa para quem é espírita. Para quem se diz espírita. Para quem busca no espiritismo a referência de seguir um caminho. O espiritismo é a melhor coisa do mundo? É para mim. Você tem que se fazer essa pergunta se é melhor para você. Porque para algumas pessoas não é. Tem alguém que diz, rapaz, eu sou mais feliz sendo católico. Vá ser católico. Eu sou mais feliz sendo um bandista. Seja um bandista. Qual é o problema com isso? Nenhum. O problema é a gente viver na hipocrisia. Fazer como a gente faz, falar mal de uma religião, falar mal da outra, e depois vai para lá, escondido. Acender sua velhinha, fazer seu ebó. Né? Quer dizer, não tem verdade no que fala. Essa é a doutrina espírita. É a junção desses três. Casa espírita que não tem os três, não é casa espírita. É um projeto de casa espírita. Eu digo isso para qualquer presidente de casa espírita. Que dia é o livro dos médios aqui, que vocês estudam mediunidade? Eu vi aqui o pessoal aqui falando, olha, está estudando mediunidade, leu aqui algumas mensagens de médiums. A fase de teste é assim mesmo, ajuda, orienta, aí vem uma mensagem menor, uma coisa, né? Daqui a pouco os médiums estão se desenvolvendo, é assim mesmo. Isso aí é ciência. É a ciência da mediunidade, se aprimorando. O estudo do evangelho é importante, é demais.
Porque é nele que a gente busca a nossa reforma moral. Algo tão importante para nós que queremos ser bons espíritas. E a filosofia espírita é você compreender o porquê de tanta coisa. Como é que você está aqui, qual a parte racional da interpretação disso tudo. Como é que funciona a sua relação com a espiritualidade, com você mesmo, com a morte, né? Que a gente chama de morte, que é a morte do corpo físico, mas é o desencarne. Então vamos lá. Funciona mais ou menos assim, ó. A ciência, ela foi a mola propulsora inicial do espiritismo, tá? Depois dela surgiu a filosofia. E elas funcionam como uma engrenagem. Se você tirar uma delas, a coisa não funciona. E aí surge a religião. Vou deixar até a religião maior, porque eu sei que o pessoal aí gosta de evangelho. Né? Aí eu vou deixar a religião maior, certo? Mas as três funcionam juntas. Se você só estudar uma, eu conheci um centro espírita já, que só tem ciência. Eles não querem nem saber de evangelho. Uma vez eu perguntei assim, que dia que vocês leram o evangelho assim? Aí ele a pessoa que estava lá 3 anos na casa espírita, o que é evangelho segundo o espiritismo? Nunca tinha nem visto um livro. Aqui no Brasil, se você disser assim, quantas vezes você já leu O Céu e o Inferno? Que livro é esse? Quem é o autor? Tem muito espírita que não sabe nem que esse livro é de Kardec. Então cuidado com as críticas, viu? Eu já vi gente criticando a postura de alguns espíritas que estão indo para fora do país, que estão levando uma visão mais científica e filosófica, porque é besteira. Chegue lá com a religião, você vai ser barrado. Se você quiser mesmo que entre, vá no caminho certo. Faça igual Jesus. Dê o que o povo quer comer. Não adianta. Por que o Cristo curava? Porque se ele não curasse, ninguém ouvia ele. Por que lá, quem leu o livro há 2000 anos, viu lá Públio Lentulus, aquele senador romano, pedindo a ajuda do Cristo para poder curar a própria filha? Por que ele foi atrás do Cristo? Porque o Cristo curava. Aí o pessoal diz assim, o que é mediunidade de cura? É uma forma de atrair as pessoas para a verdade divina. Renovar a fé delas. Para isso que servem os médiuns. Instrumentos para gerenciar e gerar nas pessoas a fé, que nelas falta. Porque se você está com uma dor, vai num médico de cura, depois de passar por todos os médicos do mundo, e um médico de cura recebe o Espírito lhe cura, não me diga que a sua fé é igual. Depois disso, é? Não. Ela é ampliada. Com certeza. E aí a ciência tenta reagir, mas sozinha ela não vai para canto nenhum. A filosofia, a religião é a mesma coisa, fica preso. E a filosofia, olha só, a ciência, se ela vai girar numa direção, a gente tem que respeitar o giro dela. Nessa hora, tem que engatar junto a filosofia. E tem que ser na direção, né, que ela consiga funcionar como engrenagem. E também não esquecer a importância que tem a religião do espiritismo. Porque no fundo, quem estuda o espiritismo quer isso aqui, que as três joguem juntas. Essa é o espiritismo na prática. É isso aí. Aí, a gente tem que entender essa questão da fé. Acabei de falar da fé, né? Alberto, sabe por que eu quero ser espírita, mas não tenho muita fé? Meu filho, tenha calma, você não tem fé ainda. Você tem pouca fé na sua observação porque você teve pouca experiência. Se você tiver mais experiência, sua fé vai se desenvolvendo. Eu trabalho com cirurgia espiritual há 23 anos. Você acha que alguém aqui tem mais fé em cirurgia espiritual do que eu? Claro que não. Porque eu estou há 23 anos vivendo isso. Quase que todo dia. Vendo pessoas sendo curadas de coisas que os médicos já tinham desistido e vendo isso acontecer direto. A fé vai se construindo. E a gente sai do campo da fé e entra no campo da certeza, que é um outro estágio. Mas é muito importante a gente entender como funciona a fé. Porque assim, como é que está a minha fé? É uma pergunta que eu adoraria que você fizesse. Para você mesmo. Como é que está a minha fé? Em relação a quê? Em relação a tudo que está conversando. Ao espiritismo, à mediunidade. Eu estou aqui. Eu estou aqui por quê? Por que eu estou aqui? Porque está em casa de televisão. Tem jogo hoje? Por que eu estou aqui? O que é que eu busco? O que é que eu preciso para alimentar essa fé? Tornar essa fé mais forte em mim? Tornar essa fé mais efetiva em mim? O que é que eu estou precisando? É uma pergunta que você tem que fazer para você. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, tem uma diferença entre o que é digital e analógico. Já ouviram falar desses dois termos? Já ouviram? Gente, vocês morreram?
Ai, que bom, graças a Deus. Já ia fazer uma desobsessão para esse povo. Então vamos lá. Digital é o seguinte, ó. Digital é aquele povo da antiga, mais militar, que é sempre aquela... Ou é, ou não é. Então tem algumas coisas na vida que são exatamente assim. Ou é, ou não é. Ou é 8, ou é 80. Certo? Por exemplo, você conhece alguém que está 35% grávida? Não é possível, é? Ou a mulher está grávida, ou ela não está. Ah, eu estou me sentindo meio grávida. Não existe isso. Ou ela está, ou ela não está. Concorda? Okay. Quer ver outra coisa que é digital? Ou é ou não é? É a morte. Ah, o fulano está quase morto. Não. Ele ainda está vivo. Ele pode estar agonizando. Ele pode estar nos seus últimos momentos, mas ele ainda está vivo. Porque depois que ele morrer, aí sim ele está morto. E deixa de estar vivo, porque jamais ele vai ser um pouco de cada coisa. Ou ele está vivo, ou ele está morto. Entendeu? Ok. E o que é analógico? Analógico é aquelas coisas que eu tenho um pouquinho, mas tu tem um pouco mais que eu. Mas o meu pouquinho virou um melhorzinho. Aí eu tinha muito, aí agora vem. É tipo dívida. Pronto. Tem gente, a dívida daqui é toda diferente, né? Tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito, tem gente que tem dinheiro guardado, aí, me presta aí. Então, mas por exemplo, a fé, ela é analógica. Porque, olha só, eu falei assim, ninguém tem mais fé nessa cirurgia hospital do que eu. Na visão de um médium, claro. Talvez algum paciente que passou pela cirurgia espiritual e ficou curado de uma doença terminal tenha mais fé na cirurgia em si mesmo do que eu, que sou médico. Entenderam? Então, a fé de cada um é analógica. Alguns têm mais, outros têm menos. Isso é que eu acho legal, entender. Sabe por quê? Porque você ainda pode desenvolver a sua. Fé é que nem músculo. Se você fizer exercício, ela desenvolve. Fé é que nem andar de carro. Todo mundo nasce sabendo dirigir. As primeiras vezes que a gente vai dirigir, como é? Senta lá no volante. Aí olha pro chão. 3 pedais, mas só tenho 2 pés. Aí tem que apertar esses 3 pedais sem olhar, porque eu tenho que olhar para frente. 1, 2, 3 retrovisores. Como é que eu vou olhar para frente se tem 3 retrovisores para ficar olhando? Ao mesmo tempo tem que segurar nessa direção e ainda tem que apertar esse negócio e puxar a freio de mão. Aí alguém dentro do teu carro, tô aprendendo a dirigir, alguém liga o som. Desliga isso, pelo amor de Deus, vai me atrapalhar. Porque você tem que dar total atenção àquilo ali. Porque você ainda não sabe. Você ainda está aprendendo. Como é que a gente dirige hoje? E aí, rapaz, como é que tu tá? Beleza? Fala no telefone, nem se lembra, tá ali passando a marcha no automático. Não é assim hoje? Porque a gente já aprendeu, a gente está desenvolvendo. Isto é analógico. As nossas crenças são assim. Crenças é aquilo que você acredita. Então eu vou apresentar agora para vocês as crenças, isto é, no que acredita quem é espírita. Porque, quer ver? Chegar para uma pessoa e dizer assim, tu é o quê? Eu sou budista. Quem é budista acredita no que o budismo prega, não é assim? Por exemplo, os budistas acreditam que nós reencarnamos em animais. Eu já fui num templo budista, fui em vários templos budistas, mas eu fui num que tinha onde as formigas passavam, eles botavam uma pontezinha para a pessoa passar por cima para não pisar nas formigas. Podia pisar na mãe de alguém. Eles diziam isso. É sério. Eles falavam isso. Não, porque pode ser minha mãe que você vai pisar. Então cuidado com as formigas. Eu não entendo muito bem isso, né? Tá com remédio, vai tomar bactéria, a bactéria pode... Não, deixa pra lá. Aí o que acontece? As crenças são analógicas. Então eu vou agora mostrar para vocês quais são as crenças do espírita. O que é que para ser espírita você é necessário acreditar. Tá? Talvez algumas, repito, você acredite um pouquinho só. Fica tranquilo. Falta experiência, falta vivência, falta tempo. Você estudou pouco. Você veio pouco. Fulano é espírita há 3 anos. Gente, 3 anos no espiritismo não é nada. 30 anos no espiritismo não é nada. Aliás, tempo no espiritismo significa nada. Desde que você tenha algo que Kardec, que é colocado no Evangelho com o Espiritismo, não sei se são palavras de Kardec, mas é colocado no Espiritismo, que é maturidade e senso moral. Só gente com maturidade e senso moral entende o Espiritismo. Não tem nada a ver com idade. Eu já vi menino de 16 anos falar de Espiritismo melhor que eu. Tem nada a ver com idade, nem com o tempo de Espiritismo, nem com quantas casas espíritas já fundou. Então vamos lá.
No que acredita, isto é, quais são as crenças de quem é espírita. A primeira é a seguinte: Deus único. O espírita, ele não é politeísta. Se você acredita no Deus, Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o quê, beleza, ótimo, continua acreditando aí. Você provavelmente não é espírita, ou então está na religião errada. E não tem coisa melhor que perceber que ele está no canto errado. Porque na hora que você descobre que está no lugar errado, você vai pro certo. E qual o certo? Sei lá. Eu sei qual é o certo pra mim. Pra mim eu sei. Mas pra você eu não tenho como saber. A melhor religião é aquela que lhe faz feliz. Então busque aquela que lhe completa. Tá? Então eu vejo às vezes, né, alguns espíritas dizem o seguinte: rapaz, existem vários deuses. Essa pessoa que diz isso, ela não entende de espiritismo. Ela não leu nem as primeiras perguntas do livro dos Espíritos. E não leu principalmente o capítulo da Gênese, que é a parte do Espiritismo inteiro que mais fala sobre Deus, que é o capítulo chamado de Deus. Tem coisa mais óbvia do que isso? De Deus. Esse capítulo fala muito sobre Deus, mais que o livro dos Espíritos. E está lá dizendo que é Deus, mas Deus, uma das coisas que ele diz que Deus é único. Né? Quando eu vejo alguém com a fardinha do centro espírita se levantando, eu vejo, meu tempo está acabando. Já me dá uma coisa ruim. Nem vendo não, ele derruba aqui. Então Deus único, certo? Pronto. Quem é espírita acredita em Jesus. Se você é espírita, além de acreditar em Deus único, você provavelmente segue o Cristo. Você sabe por que o espiritismo é cristão? Hã? Certo, mas por quê? Por que Kardec não segue Buda? Não sei, é? Você acha que Buda não tinha boa moral? É porque o espiritismo é... Olha só, Buda é anterior ao Cristo, não é? Cronologicamente, 600 anos, né? 600 anos antes de Cristo. Presta atenção, Cristo falou assim, ó: quando bater na face, apresenta outro lado. Ai, apresenta outro lado. Outra coisa que o Cristo diz: pagar o mal com o bem. Sabe o que Buda dizia antes do Cristo? Sede como o carvalho. Carvalho é uma planta. Sede é no sentido de ser, né? Sede como o carvalho que perfuma o machado que o golpeia. Paga o mal com bem. Já falava isso. Buda não é bom? Por que o espiritismo não é budista? Porque é a terceira revelação. Onde está escrito isso na codificação? Consolador enviado por Jesus. Certo. Onde é que está escrito isso na codificação? Que o espiritismo é cristão porque... O que foi que você falou? Terceira revelação. Porque o espiritismo é a terceira revelação. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Não o contrário. O espiritismo é cristão por causa de uma pergunta que... Não sabe responder. Não, uma pergunta que... Não pode fazer isso não. Se você me derruba. O espiritismo é cristão por causa de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores, que foi a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Deus de referência, Jesus. Qual é o maior e principal modelo e guia da humanidade? Ele fez a pergunta aos espíritos. Que foi a resposta? Jesus. A resposta é Jesus, não é Cristo. Mas ele é o Cristo. Eu sei, meu anjo, mas a gente tem que ser fiel ao que está escrito. Porque tem muita religião que interpreta outros cristos que não eram Jesus. Sabiam disso? Então a gente tem que dizer o que está escrito lá. Lá está escrito Jesus. Inclusive foi a menor resposta do Livro dos Espíritos. Foi a resposta mais direta, mais objetiva. E se os Espíritos tivessem respondido o Buda? Lembra que o Livro dos Espíritos, historicamente, é bem anterior ao Evangelho? O Evangelho não pode ser explicação dessa pergunta, porque o Evangelho é consequência do Livro dos Espíritos. Olha como a gente não para pensar. Uma simples pergunta que Kardec fez aos Espíritos superiores, a resposta que eles deram, tornaram o Espiritismo cristão. 625. Acho que é esse o número, não tenho certeza.
Mais ou menos, 625, 624. Razão e fé. Fecha os olhos, ergue a mão para cima. Deixa Jesus te vir. Deixa Jesus vir. Isso não é espiritismo. Isso não é racional. Por isso que eu apertei na pergunta que eu fiz, por causa disso. Que a resposta não estava vindo de forma racional. E para nós, se não for racional, a gente não quer. Fora da racionalidade, da razão, do bom senso, da criticidade, nada serve para o espiritismo. Palavra de Allan Kardec. Fora da razão, da ciência e do bom senso, nada serve para o espiritismo. Mas se fizer isso aqui, quando bater o pé no chão 3 vezes e não sei o que, o espírito vai embora. Se a gente fizer isso aqui cientificamente várias vezes e tiver bom resultado, a gente continua. E aí a gente diz, isso aqui realmente é espiritismo. Mas se não, abandone. É crendice. As mesas girantes, quando começaram, as pessoas tinham que pegar... Primeiro que tinha que botar homem e mulher. Porque tinha a teoria na época que o homem era positivo e a mulher era negativa. Não sei por que a mulher era negativa. Achei uma perseguição, um machismo, né? Mas tudo bem. Mas havia esse negócio do polo, né? O polo energético, positivo e feminino. Masculino e feminino, positivo e negativo. Então tinha que botar na mesa, ao redor da mesa, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Eles achavam, o próprio Kardec achava isso. Que só funcionava se fizesse isso. Agora ele é cientista, ele é racional. Ele não vai aceitar uma crendice. Então ele vai testar. Tira a mulher, deixa só os homens. Todo mundo se concentra. Mesmo resultado. Isto era balela. Outra história, vamos fazer a corrente. Na hora da oração, na hora da reunião, só funciona se todo mundo der a mão. Teve uma época que eles achavam que só funcionava quando pegava um mindinho da mão da outra, assim. Pegava nos mindinhos, nos dedos mínimos. Kardec um dia disse assim, solta as mãos e vamos ver o que acontece. Soltaram. Qual era o resultado? O mesmo. Isto era crendice. Outra. E ele foi ver que isso não precisava nada disso. Isso é racionalidade. Nossa característica principal que nos difere dos animais. Capacidade de pensar, criar. Quem criou esse relógio aqui não foi Deus, não. Quem criou esse relógio aqui foi um homem ou uma mulher. Porque nós somos co-criadores. Nós somos criaturas com inteligência suficiente para criar. A exemplo de Deus, claro. Um homem nunca vai conseguir, por exemplo, produzir uma maçã. Faça uma maçã do nada. Sim, pega a matéria-prima da maçã e faça uma. Não vão fazer. Que é um processo biológico muito complexo. Quem for botânico aqui sabe disso. Mas um relógio é fácil. Junta as pecinhas, bota um negocinho, uma bateriazinha, está funcionando, marca as horas. Isso a gente consegue criar. Então, o homem também é criador. Por isso a gente é racional. Por isso a gente não pode ir contra a razão, não pode ir contra a ciência. Qualquer espírita que for contra a ciência vai se dar mal. Vai se perder, vai ser ridicularizado. E eu já vi isso acontecer com tantos espíritas bons, porque a explicação para tudo é a religião. Cuidado com isso, gente. Não entre nesse caminho. Ora, se na própria Evangelho com o Espiritismo, vocês têm o Evangelho com o Espiritismo aí, abram na primeira página. Frase número 1 do Evangelho com o Espiritismo. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Ou você olha para o Espiritismo com racionalidade, olha o livro da religião. Ou você olha para o Espiritismo com racionalidade, ou você vai se perder. Você vai sempre querer um guru. Sabia que tem gente que quer guru? Adora um guru. Alguém que seja o seu guru. Que diga o que fazer. Ó, guru. É a necessidade da hierarquia, né? Meu papa. Não, eu não vou estudar, não. Eu vou assistir palestra. Aí a palestra está cheia de ponto de vista. A pessoa dá o ponto de vista dela, da interpretação do que ela está achando. E você passa a acreditar. E o Espiritismo no Brasil é cheio do ouvir dizer. Não, ouvi dizer que é assim. Ah, não. Qual é a tua opinião? Minha opinião é porque... Não, porque o palestrante famoso ali acha a mesma coisa. E tu acha o quê? Eu acho mesmo que ele. É um Espiritismo do ouvir dizer. Ouvir dizer que é assim, deve ser. Não dá para pensar. Ouvir dizer que todo mundo é médico. Deve ser, não é não? É não. E eu tenho a codificação inteira para provar para você que não é. Só que eu preciso de 2 horas. Eu preciso de 2 horas. E um par de ouvidos. E se prepare. Porque você vai ficar besta.
como é que uma mentira como essa se torna uma verdade tão absurda no meu espírito. É um absurdo do ponto de vista racional achar que todo mundo é médium. Por quê? Porque você vai sempre achar alguém que não sente nada, nunca viu nada, nunca sentiu nada, nunca tem nada. Se você achar uma, como é que todo mundo é? É que nem você diz assim, ó, tem gente que respira nitrogênio, a maioria respira oxigênio, mas não. Aí você pode dizer, todos os seres humanos respiram oxigênio. Mas dizer que todo ser humano na face da Terra é médium, 7 bilhões de pessoas, todas, sem nenhuma exceção, é médium. Gente, isso é uma loucura. Qualquer cientista vai rir da sua cara diante disso. Porque isso é uma coisa absurda já do ponto de vista conceitual. Porque o próprio Kardec, que conceituou mediunidade, nunca disse que mediunidade era característica de todos. Diz que era característica dos médiuns. Isto é, quem apresenta mediunidade. Por isso tanta gente... Aí se perde um tempo no Brasil enorme. Bota a gente em desenvolvimento mediúnico. A pessoa passa 10 anos de desenvolvimento mediúnico, tenta desenvolver mediunidade que não tem. E sai frustrado se espírito, falando mal do seu espírito. Às vezes me apaixonando. Queria ser médico, me desenvolver. Meu filho, você não tem. Você não tem, graças a Deus, que médio é a carniça. A gente nunca pode falar mal de algo que a gente não conhece. Mediunidade eu posso falar mal à vontade. Porque eu sou médium e conheço a fundo essa vida de médium. E posso afirmar, nós somos a pior raça da face da Terra. Cuidado com o médium. Digo isso assim, sem medo de errar. Cuidado comigo. É, porque o que acontece? A gente vai errar. Olha a mania que a gente tem de endeusar os outros. A gente fica assim, fulano faz muito bem. Deve ser perfeito. Só teve um até agora. Eu estava dizendo ali na cozinha, gente, Chico Xavier para mim é perfeito até hoje. Porque até hoje eu não achei nada errado a respeito dele. Mas nem que eu achar, ele deixa de ser. Só que eu não achei ainda. Tu torce para achar, torce para não achar? Não, torço para que a verdade apareça. É para isso que eu torço. Até agora, é o maior exemplo de médium do mundo. Para mim. Ele é teu guia, Roberto? Não. Meu guia é Kardec. Teu guia, Bia. Meu guia, como espírita, é Kardec. Meu guia moral é o Cristo. Acabou. Nem Kardec eu idolatro. E eu acho idolatria um erro. O próprio Kardec disse isso. É um tipo de obsessão chamada fascinação. Aí o povo batendo pão para todo mundo. Toda mentira que algum palestrante chega e diz. Cuidado, gente, com esse povo. Às vezes eles falam uma coisa e dizem, Evangelho do Espiritismo, capítulo tal, número tal. Lá atrás de ver, porque pode ser mentira. Já fui atrás, acredito, já achei mentira. Pô, mentindo, rapaz. Mas tem vergonha, hein? Olha um palestrante famoso, eu não tô aqui de dizer o nome, mas eu não posso. Aí o cara lá, não sei o que, livro dos Espíritos, pergunta tal. Ele estava lá defendendo uma linha de raciocínio, que já faz uns 20 minutos que ele falava, e ele enrolava e não dizia nada. Aí eu pensei, esse cara não sabe o que está dizendo. Aí ele começou a falar, o que no livro dos Espíritos? Opa, beleza. Se ele der embasamento na codificação, tá tudo certo, né? No livro dos Espíritos pergunta tal, eu anotei. E os Espíritos perguntam, o Kardec perguntou isso. Aí eu achei a pergunta estranha. Eu li o livro dos Espíritos algumas vezes, mas não sei ele todo. Aí eu pensei, não, essa pergunta é estranha. Mais estranha era a resposta. E a resposta corroborava com tudo que ele estava dizendo antes de citar essa passagem do livro dos Espíritos. Eu anotei, fui para casa e fui investigar. Quem é que faz isso? Olha aí, ó. Uma alma perdida. Só você a ser salvo, meu filho. Diante. Eu faço isso. Eu sou chato. Olha, no dia que você for dar uma palestra, eu estiver sentado na frente, cuidado comigo. Porque eu sou uma das pessoas que mais desconfio. Eu desconfio de tudo em relação a mim, em relação à minha mediunidade, em relação à mediunidade dos outros. Eu desconfio até o ponto que eu vejo que é verdade. Aí eu tava lá, anotei, cheguei em casa, 530 e tanto, sei lá, não sei, 537. Procurei. Não era. Eu falei, não, o cara pode ter se enganado, não pode? Não pode acontecer? Em vez dele falar que ele falou 537, que eu anotei era 537, poderia ter sido a pergunta 437.
E ele ter cometido essa gafe. Então, para tirar qualquer dúvida, eu comecei a pergunta 37. 137. 237. 537. Né? Li de novo a mesma pergunta. Aí fui lendo até a 937. Não tem a 1037, até a 1018, 1019. Ele deve ter errado os 7. Aí eu falei, eu já sei onde ele errou 500. Ele acertou, ele errou o 17. Ele acertou no 500, mas errou no 17. Pode ser 516, 520, 527, 547, pode ser, né? 500, 501, 502, 503. Lá pela 517, 520, eu achei uma resposta que já era contrário ao que ele tinha dito na palestra. Aí a minha orelhinha já sinalizou, esse cabo tá com conversa. Mas eu continuei, 599. Não tinha. O que é que eu fiz? Fui ler o livro dos Espíritos todo. Desde a introdução. Prolamênico, nunca sei esse nome. Prolegômenos. Eu já li ele várias vezes. Aí eu lá o Prolegômenos, li tudo. Quando terminou, eu pude ter certeza e convicção. Aquele cara mentiu. Eu posso falar com convicção. E todo mundo bateu palma para ele no final. Um mentiroso. Gente, não deixe o espiritismo se tornar isso. Não permita. Você tem a obrigação como espírita de perceber essas coisas. De usar o seu senso crítico e racional. Não acredite em tudo que você vê. Outra coisa que os espíritos acreditam. Ó, tô apertando, viu? Ó. Isso aqui já tira um monte de religião cristã, não tira? Ó, aqui Deus único. Tem um monte de religião? Tem, né? Que acredita só em Jesus. Principalmente em Jesus. Aí já tira um outro bocado, né? Tira o budismo, tira o islamismo, né? Que também acredita em Deus único. Razão e fé. Já tira um outro bocado. Né? Tem um monte de cristão que não está nem para razão. Não é assim? Eu estou curioso para saber a pergunta e a resposta. Que pergunta e resposta? Do cara que está discussão lá, palestrando. Ah, eu não me lembro. Ixi, eu também. Rapaz, eu tenho curiosidade e não consigo lembrar. Porque eu não anotei a pergunta, eu anotei só um número que ele tinha dado ao livro dos Espíritos. Confiando que ele estava falando a verdade. Olha. Mas teve outro que foi, esse foi pego mesmo em flagrante. Cara famoso, médium famoso. Foi dar uma palestra, não sei qual estado, que ele estava lá, aqui no Nordeste. Aí foi dar uma palestra. Quando terminou, foi fazer uma prece. Pediram para ele fazer a prece, porque ele era médium, não sei o quê. Rapaz, chama recebeu logo Bezerra de Menezes, assim que subiu em cima do palco. E Bezerra de Menezes, eu não sei o que vocês acham de Bezerra de Menezes, mas Bezerra de Menezes, não sei se vocês já notaram, que ele ficou mais velho depois que morreu. Eu poderia até dizer que Bezerra de Menezes está meio caquético, meio derrubado, né? Mas, coitado, Bezerra de Menezes, velhinho, né? Tem aquela coisa, meu Deus. Aí ele recebeu lá Bezerra de Menezes, falou lá, a prece era linda, viu? Nossa, recheada de coisas morais, linda a prece. Só que uma mulher gravou. Celular hoje em dia é o demônio, né? Você vê tudo, grava tudo, filma tudo, tudo você grava, você registra. Pode ter alguém agora registrando essa... Tá aqui, ó. E aí vocês vão conferir, eu quero que confiram. E vocês vão conferir e vão saber se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Você não tem como saber. Aí, o cara foi 7 anos depois num congresso em Pernambuco. Chegou no congresso em Pernambuco, terminaram o congresso. Vamos chamar aquela emoção, o congresso termina, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sei lá. Deixa eu convidar aqui fulano, médium, pessoa fantástica. Pra mim não é. Médium fantástico. Como é que aceita um elogio desse? Devia ter a vergonha. Na cara. Aí ele, médium fantástico, que vem aqui, ele já foi, muito obrigado, aquela falsa humildade. E os aplausos, né? Que é bom, né? Aí, porque Kardec fala que o médium não pode cobrar. Está no livro do segundo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no livro dos médios ele fala uma coisa a mais. Além de não cobrar, ele também não pode cobrar reconhecimento. O médium que aceita levar aplauso pela sua mediunidade. Eu estou aqui dando uma palestra, sou eu, não tem nada a ver com mediunidade, concorda? Aplauda aí, galera. No final. Mas o médium não pode receber aplausos. Não deve. Não deve. Porque
essa retribuição é também um pagamento. Mesmo que não tenha, não tenha dinheiro ou bens materiais. Mas envaidece. Ele não pode aceitar. Este cara subiu no palco, só faltou levantar a mão. Parecia um artista de cinema. Começou a se concentrar, adivinha quem veio? Caquético. Eu acho que ele estava mais doente nesse dia. Porque ele chegou que não conseguia nem falar, tanto que ele budejava. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, eu não entendo nada da vida espiritual. André Luiz chegou lá só o bagaço. Passou 8 anos no umbral sofrendo, pão o diabo amassou. Depois de 8 anos, esse mandava para todo canto, falava, corria, pulava, dançava, fazia tudo. Pobre de Bezerra de Menezes foi tão bom, fundou a Federação Espírita Brasileira, só fez o bem, o médico dos pobres. Teve dinheiro, poder, reconhecimento público e nunca usou para se envaidecer. Um deixei na espiritualidade, agora você vai ficar velho e caquético. Rapaz, eu não entendo isso não. Mas vamos lá. Ei, Bezerra de Menezes. Caquético. Ai, meu Deus. A mulher que tinha gravado a primeira, estava na segunda. 7 anos depois. E gravou a segunda. A palestra, a prece era idêntica à primeira. O médico decorou. Como é que um espírito como Bezerra de Menezes precisa repetir uma prece 7 anos depois? É que nem Chico Xavier psicografar um livro hoje aqui de meio e meio, 10 anos depois, outro espírito vem psicografar as mesmas frases de meio e meio. Então isso é fraude. Foi pego em fraude. É ridículo. Acabou-se esse pobre desse médico. Outro médico foi para a televisão, o YouTube, que é a televisão dos pobres, né? A gente não quer chamar para ir para a televisão, então vai para o YouTube, né? A Globo não chama nós, então a gente vai para o YouTube. Aí chega lá no YouTube, olha, vai ter uma tsunami. 2018 para 19. Ou de 17 para 18. Aquela tsunami que teve. Aí... Olha, eu vi isso, várias revelações. O cara vai botar a cara no YouTube pra falar um negócio dele. Tá lá o vídeo. Ah, porque não sei o que vai vir. Olha, as cidades de Recife e Fortaleza vão ser completamente dizimadas por essa onda. Eu falei, ué, João Pessoa, que é do lado de Recife, tá salva? Porque fica 80 quilômetros. E se você for ver no mapa do Brasil, gente, presta atenção. Recife aqui do lado, né? João Pessoa é do ladinho, né? Tem Natal, que é bem pertinho da quina, e Fortaleza é na quina, dando a volta. Que onda é essa que chega aqui, mas esse meio aqui fica... Ela pulou, né? Eu não sei que onda é. É uma onda helicopteriana. Ela vem voando e passa em cima da cidade. Ele conseguiu foi destruir o carnaval, o Réveillon nessa cidade, isso sim. Ou então diminuiu, porque ninguém acredita em doido. Então, há um doido desse diz espírita. A pessoa dessa não entende nada de espiritismo. No espiritismo nós acreditamos no espírito imortal. Eu falei, há pouco tempo eu dei uma palestra sobre a morte, e eu pego pesado o negócio de morte. Porque o espírita, ele não tem a obrigação de lidar bem com a morte dos outros, principalmente se for alguém que você ama. Tem que chorar. Tem que chorar mesmo. Você não é humano? Ué, a gente bota um filho para fazer um intercâmbio cultural no outro país, vai passar 3 anos longe, não sente saudade não? Não chora não? Aí o filho desencarna e ninguém vai chorar. Claro que tem que chorar, tem que sofrer, tem que passar o luto. Tem aquele primeiro dia que até um pitizinho vale a pena. Tem problema, é normal. Não pode ficar nisso, renitente nisso, passar anos e anos nessa agonia. Isso aí não, por quê? Porque o espírito é imortal. Aí nós espíritas estaríamos cometendo um erro. Uma vez cheguei num velório, meu amigo, que ele estava vivo, né? Mas um velório da mãe dele. Aí eu cheguei, né? Ô rapaz, que coisa triste, sua mãe desencarnou. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Não, cara, mas tá tudo bem. Ali é só o corpo dela. Aí eu, é o quê, mancho? Não, ali é só o corpo dela, ela não tá ali não. Começou a querer pregar espiritismo pra mim. Eu olhei pra ele, vem cá, mancho. Vem cá. Eu dei uma... Tu é idiota, é? Aquilo ali realmente não é a sua mãe, ali é só o corpo dela, mas foi aquele corpo que te gerou, que te amamentou, que te colocou no braço, que te deu carinho, que te dava o cheiro dela pra ti, que tu abraçava quando estava em desespero, em sofrimento. E é esse o reconhecimento que tu tá dando. É essa despedida que tu tá dando à tua mãe? Deixa de ser burro, macho. Tu tá fazendo, tem nada a ver com espiritismo. Não vai satisfazer essa onda de gente besta que tá aqui esperando que tu reencare isso aqui numa boa, porque tu não vai encarar numa boa.
Sabe o que vai acontecer? Tu vai guardar isso dentro de ti, não vai chorar esse luto, lá na frente vai chorar, vai cair em desespero, aí toma depressão e outros problemas maiores. Deixa de ser burro. Chora. E ele chorou copiosamente. Ele disse que foi uma avalanche de emoção nessa hora. Se segurando. Para quê? O fato de eu acreditar que o Espírito é imortal não significa que eu não vou sentir falta dele. Ué, aquela pessoa que estava ali comigo o tempo todo já não está mais. Isso faz falta. Mas a gente tem que ter maturidade moral para entender que faz falta, mas que a gente vai estar em contato com essa pessoa em algum momento. Então, nós temos que entender que o Espírito é imortal. Deus não é imortal, Deus é eterno. O que significa isso? Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Nós somos imortais. Em algum momento nós não existíamos, mas Deus nos criou. Depois de criados, nunca mais vamos morrer. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Você nunca morreu. Quando você tira a sua roupa para botar para lavar, a roupa morreu? O mesmo é o corpo. Você nunca morreu. Nem tem velho quem morre. Estamos todo mundo na fila, né? Fui falar que ninguém ia morrer, aí tem um besouro crescendo aqui para dentro de mim. Acho que ela caiu. Não pisa que é a mãe de alguém. Bom, como eu respeito a mãe de vocês, Só chutar, né? vou dar só um chute nela. Comunicação dos espíritos com os encarnados. Ora, gente, nós somos espíritas. O espiritismo nasceu da codificação, da comunicação espiritual. Como é que você vai ser espírita e não acreditar nos espíritos que eles se comunicam? Não faz sentido. Nenhum. Ah, aquelas perguntas ali foi o Kardec que fez para ele mesmo. Quer dizer, então é uma loucura. Então é crença do espiritismo, acreditar na comunicação. Roberto, eu tenho dificuldade com isso. Tudo bem, eu também tive uma época. Para mim era um negócio complicado. Até um espírito vir por mim. É o quê? Um espírito que veio por mim. E ele falou coisas que eu não tinha condições de saber. Aí eu fui ver que nessa hora os espíritos se comunicam mesmo. Funciona. Aí a crença vai se desenvolver. E hoje, Roberto, hoje tu acredita? Não, hoje eu sei. Entendeu a diferença? Você acredita, a fé vai se desenvolvendo. Em algum momento você deixa de ter fé e passa a saber. Então você sai do campo da fé. Acredita ou não acredita? Não tem mais essa pergunta. Você passa a saber que é assim. Então, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Não paira dentro de mim nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida sobre a comunicação dos espíritos. Nenhuma. Só se a única possibilidade disso acontecer é se eu perder a minha consciência. Através de uma doença degenerativa, alguma coisa assim. Aí pode ser que eu passe a falar alguma bobagem nesse contrário a isso. Mas dentro da minha sanidade, eu posso garantir a vocês que eu acredito na comunicação dos espíritos, que isso é uma verdade absoluta para mim. Reencarnação. Eu achei muito bom. Eu sou fã, juro por Deus, sou fã desse Papa que está aí. Eu acho esse cara fantástico. Um ser humano bom. Realmente bom. Você nota isso. Esse cara está conseguindo fazer uma revolução dentro daquele meio nojento. Ele mesmo diz que é. Né? Que acontece lá dentro da cúria do Vaticano. Da cúria romana. Então, ele disse uma frase essa semana que eu acho assim, coitado do Papa. Deu pena dele. Ele estava lá fazendo um dos sermões dele, aí apareceu, aí traz gente doente, né? Para ele abençoar. Trouxe uma criança com câncer para ele, começou a chorar. Aí ele pegou o microfone e falou assim, olha só o Papa. O Papa! O cara, o posto mais alto de uma pessoa boa, disse a seguinte frase: eu não sei onde está a justiça de Deus quando a criança tem uma doença como essa. O Papa não sabe o que a gente espírita já sabe. O que é que a gente sabe que ele não sabe? Que aquilo é um espírito que está reencarnando. E por causa disso, o que está acontecendo com ele é justo. Porque Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, tudo que acontece é consequência da justiça de Deus. Consequência natural e óbvia da lei de causa e efeito. Conclusão, aquela criança mesmo tem um câncer. Não significa que a gente não vá se movimentar, levar para o médico, fazer quimioterapia. Tem que fazer o que pode. Leva no benzedeiro, leva no médium, leva em todo canto. Porque Deus nos dá inteligência para a gente lutar contra as nossas diante das nossas dificuldades e superá-las. E a gente vai se tornando pessoas melhores.
Então, a nossa visão espírita da reencarnação é porque é lógico que existe reencarnação. Não se trata de acreditar. Se não há reencarnação, Deus não é justo. É que é uma coisa tola, uma coisa pueril, uma coisa simples. Se a gente se olhar agora uns nos outros, nós vamos ver todo mundo é diferente um do outro, não é? Certo. Se a gente for ver a nossa história, nós tivemos sortes diferentes. Alguns tiveram bons pais, outros não. Uns tiveram bom filho, outros não. Um nem conseguiu ter filho. Aí ainda tem gente aquele todo que diz assim, você não vai deixar uma continuidade. Meu jeito, o Espírito é eterno. A continuidade é ele mesmo. Ele não tem obrigação de reencarnar para botar filho no mundo, não. Que besteira é essa? Isso é um pensamento católico. De quem só acredita nessa vida atual. Você vai morrer, não vai deixar um filho? Qual o problema? Tolice. Não, eu quero ter um filho. Tudo bem, então luz para ter. Mas não creia que isso é uma necessidade humana. Eu quero desencarnar. Faça igual muitos pais fazem. Desencarnam, chegam lá em cima, olham para trás e vê os filhos fazendo besteira. Porque é isso que eles vão fazer, porque eles são seres humanos também em evolução. E é natural deles errar também. Você está pronto para isso? Levante essa questão. Não há outra forma de nós sermos iguais perante Deus se não houvesse encarnação. Meu filho, com 1 ano de idade, teve um câncer. Meu primeiro filho. 1 ano de idade. 1 ano e 7 meses ele tinha na época. E eu achei uma loucura. A mãe dele, que também era espírita, minha ex-mulher, olhou para mim e falou assim, por que Deus fez isso com a gente? Deus não está fazendo nada. Eu disse na hora, Deus não está fazendo nada. Ele está com essa doença que ele tem que ter. A nossa função de pais é curar ele, ajudar ao máximo, fazer todo possível para que ele se cure. Se isso vai dar certo ou não, não cabe a nós, cabe a Deus. Mas o que estiver em nossas mãos, a gente vai fazer. Foi o que nós fizemos. Hoje meu filho tem 19 anos, é mais alto que eu. Retirou um rim, passou por 28 quimioterapias, sofreu muito. E a gente também, obviamente, sofreu muito, mas sem perder a fé. Porque a gente sabe que ali é um espírito que tem experiências anteriores. E precisava passar por aquilo ali. Não foi nada que eu fiz que gerou isso nele. Foi ele. E a gente tem que ter compreensão disso. Todos nós somos almas em evolução. Vamos respeitar a dor e o sofrer do outro. Como uma oportunidade de aprender. Isso é reencarnar. Eu quero fazer terapia em vida passada para ver se eu fui uma princesa. Cuidado. Você vai se decepcionar. Por que, Roberto, você vai se decepcionar? Vou já te explicar por quê. Vamos aqui ter outras crenças do espiritismo que você vai se decepcionar. Espera aí que a tua decepção chega já. Pluralidade dos mundos habitados. É um assunto que eu falo pouco. Não tenho palestra sobre esse assunto. Quase todo item daqui eu tenho 2, 3 palestras. Mas esse aqui eu não tenho não. Porque é um assunto difícil de abordar. O professor Edgar Moon, no livro O Exilado de Capela, fez uma abordagem lindíssima, na minha opinião. Falando dos exilados que vieram de um planeta, da estrela de Capela. Né, e vieram para cá há aproximadamente, não me lembro a época, mas muito tempo atrás. Há milhares de anos atrás. Inclusive que fundaram as grandes civilizações do passado, Egito e tal, e tal, e tal. Beleza. Então, isso é possível? Claro que é. Pra você ter ideia, na época de Kardec, a Terra tinha apenas 1 bilhão de habitantes. Na época de Kardec. Hoje nós somos 7. De onde vieram 6 bilhões de espíritos. Esses 6 bilhões de espíritos já estavam na atmosfera terrestre. Porque, na verdade, nós temos em média de 5 a 6 vezes a quantidade de espíritos comparada à quantidade de encarnados. Então, se você tem 1 bilhão de encarnados, na época de Kardec devia ter uns 6 bilhões de espíritos desencarnados. E hoje a gente deve ter uns 30 bilhões de espíritos desencarnados. E de onde vem esses espíritos? Vindo de outras pairagens, de outras esferas, de locais primitivos. E esses espíritos, ou às vezes locais de próprias expiações, que estão vindo para cá também porque da Terra está prestes a se tornar um mundo de regeneração. O prestes é daqui a 200 ou 300 anos, viu? E esqueçam a tsunami. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Não uma vantagem que eu não vejo uma vantagem nisso. Né? É só ler a Gênesis. Quando você lê a Gênesis, vai lá da origem da Terra, você vai ver que a Terra está em processo de acomodação. Os terremotos diminuem, a vulcanismo diminui, está tudo diminuindo. Os mestres da ciência estão aí dizendo isso toda hora. A gente é que é beijo. Esse terremoto que aconteceu agora no México, previsto demais. Né? Eu conheço uma pessoa que é da Universidade Federal do Ceará, que é
formado em física, tem pós-graduação na Universidade do México, que é uma das principais universidades sobre tectonismo do mundo. E ele falou, estava previsto esse terremoto. Então, parar de viajar, né? Porque hoje em dia as informações correm tão rápido, né? Quando alguém leva uma queda e sangra o dedo lá na Síria, 10 minutos depois todo mundo tem uma foto no WhatsApp. Né? Então... Aqui, galera, ó, evolução constante. Todos nós temos que passar por prova. Se não te for por prova, você está no mundo errado. Porque esse mundo é prova e expiação. Ah, eu não gosto de prova. Pô, então vá para o mundo primitivo. Porque por regeneração você só vai se você passar por aqui. Simples assim, entendeu? Matemática, 2 mais 2 é sempre 4. Acabou-se. Ah, mas eu não gosto não, problema seu. Desculpa a franqueza. Por que eu tenho que passar por prova? Criatura, preste atenção. Porque uma criança que está na série 2 para passar para a série 3, como é que o professor vai saber que ele aprendeu a matéria? Fazendo provas. Sem provas ele não tem como provar que aprendeu. Aí ele muda de série. Aí na série 3, como ele já passou, não precisa nunca mais fazer prova, é? Precisa. E quando sai da escola, não tem mais nenhuma prova na vida, né? Ou, agora é que tem. Pagar as contas. Pagar a conta, tem prova maior que essa? Ah, se a gente soubesse, nunca tinha deixado de ser criança, né? Tinha ficado lá brincando sem ter que pagar a conta. Rapaz, a gente está constantemente em provas, porque faz parte da nossa existência. Tem gente que reclama de tudo. Ah, porque minha vida é uma desgraça. Minha filha, se fosse só você. Mas não é não. Todo mundo tem um calo, mas você não sabe porque você não está com o pé no sapato do outro. Todos nós temos provas, sem elas a gente não evolui. A gente precisa provar para nós a nossa fé. A gente precisa provar para Deus que aprendeu. Na encarnação passada, eu passei 40 anos fumando. Aí quando eu morri no acidente de carro. Aí pronto, estou livre. Não preciso mais pagar o mal que eu fiz ao meu perispírito 40 anos fumando. Sonha! Nessa encarnação vai vir com asma. Ah, bichinho. Bichinho? Diga isso não, que eu fumei 52 anos. Boa sorte. Tava aqui pensando. Eu estou contando isso porque isso aconteceu comigo. Trouxe até minha mãe para confirmar. Eu sou filho de pais fumantes. Minha mãe era fumante e meu pai era fumante. E eu nasci com asma. Porque na reencarnação passada eu fumei. Lembra da reencarnação de vida, a regressão de vida passada? Só vejo desgraça. Alguém aqui, quem riu é porque fez. Você só vê desgraça. E eu vou dizer por quê. Nós estamos em evolução constante. Então acredite, hoje você vive a melhor versão que você jamais foi. Você é o suprassumo da sua evolução. Esse é seu hoje. Essa quantidade de amor que você consegue sentir, essa quantidade de caridade que você consegue realizar, é o seu máximo. Tá feliz? Não? Pois é. Se você olhar para trás, adivinha? Porque nós estamos em evolução. Ora, se uma coisa está em evolução constante, toda hora que eu olho para trás eu vejo essa coisa menos evoluída, não? Claro! Aí quer ver ser rainha e rei, é? Coitado se você ver que foi. Porque rei e rainha só fazia atrocidade. Livre-arbítrio, eu adoro livre-arbítrio. Mas a gente não compreende muito bem. Livre-arbítrio é uma coisa que o espírito acredita. Significa o seguinte: eu sou dono do meu destino. Marromeno. Porque é assim, o livre-arbítrio é assim, ó. Tá aqui as sementes. Escolha o que você quer. Plantou. Plantou, acabou. Você vai colher. Não, mas não quero mais não. Agora tio. Fumou 50 anos porque quis. Não foi ninguém que lhe amarrou na cadeira pra botar cigarrinho na sua boca pra você ficar viciado, não foi? Você fez porque quis, menino danado. Né? Agora vai ter que pagar. Não tem jeito. E assim é com todos os nossos defeitos. Tem conversa. Então o que é livre-arbítrio? É escolher. Mas depois de escolhido, seu destino está traçado. Porque olha só, pensa comigo. Ó. Todos nós aqui temos o livre-arbítrio.
diante das dores que nós causamos no passado, de fazer o bem hoje e apagá-las. Temos ou não temos? A gente faz. Talvez não na mesma proporção, por isso que a gente sofre. Então, quando a gente sofre, lembre-se desse bom e velho ditado, matemático até, 2 mais 2 são sempre 4. Se você está sofrendo é porque você faz pouco o bem. Porque não há nada para aliviar mais a dor de um espírito do que a prática do amor e da caridade. A salvação que a gente tanto busca tem nada a ver com o umbral, com o inferno, que isso nem existe. Existe um umbral, claro, mas esse inferno, esse umbral que existe real, é dentro da gente. É de nós que a gente precisa salvar. E só a caridade liberta. Se você quiser se libertar do seu eu, esse ruim que ainda guarda coisas, eu faço bem. Quer ver um exemplo? Saulo de Tarso. Era um centurião romano. Matou gente pra caramba. Fez um escarcéu, degolou, perseguiu os cristãos. Menino, este homem era o cão. Um dia se encontrou com a imagem do Cristo. Ficou cego. Aí veio um médico de cura. Médico de cura, coitado, né? Ananias veio lá, curou ele. Ele ficou tão grato. Olha só, foi um médico de cura que ajudou a conversão de Saulo. E os movimentos espírita brasileiros das costas para a verdade de cura. É uma vergonha. Faça isso não, gente. Não aceitem isso. Me mostre uma passagem, uma só de Kardec, que a minha mediunidade não é para ser excedida com amor. Me mostre só uma, que eu paro amanhã. Não tem. Eu já procurei, viu? Aí Ananias cura Saulo. Renasce Paulo de Tarso. O maior, mais que Pedro, o maior divulgador do cristianismo. Esse homem apagou. Dentro da mesma encarnação, ele precisou desencarnar e reencarnar de novo, não. Dentro da mesma encarnação. Tudo o mal que ele tinha feito ficou pequeno diante do homem bom que ele se tornou. É isso que a gente às vezes não entende. A caridade, a forma da caridade na salvação é uma frase linda, mas o que ela significa? Sou eu salvando-me de mim mesmo. Eu praticando caridade para deixar de ser ruim, como eu fui. Fazer uma pergunta. Tá entendendo? Eu abro já, tu deixa só, tô concluindo, querido. Meu tempo acabou. Não vem ninguém aqui para perto, viu? Tô terminando. Lei de causa e efeito. Meu filho tinha câncer com 1 ano de idade. Ah, bichinho. Não, lei de causa e efeito. Por que, Roberto, que ele teve esse câncer? Eu sei lá. Mas eu tenho tanta fé em Deus que eu sei que Deus não permitiria que eu, a mãe dele, a minha família inteira, claro, por tabela, e ele passasse por tudo que a gente passou, por um capricho. Deus deu um capricho. Vamos dar um câncer para esse menino. Não estou fazendo nada hoje. Quer dizer, tem gente que acha isso. É que pode, rapaz. Aquela coisa do Deus punidor que ainda quer acreditar nele, né? Deus que pune, que bate, que açoita, que castiga. É o Deus guarda de trânsito. Ele fica atrás de um muro, esperando a gente passar. Opa, multa. Rapaz, ridículo. Isso é comum. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondade, perfeição. E Ele não vai permitir que uma coisa aconteça sem que tiver que acontecer. Determinismo reencarnatório. Vamos dizer assim, eu vou tentar explicar isso como o contrário do livre-arbítrio, ou a consequência dele. Você teve liberdade para não errar, mas errou. E agora você vai ter que reencarnar para expiar. Isto é um determinismo. Então tem coisa na vida que tem que passar mesmo. Não tem jeito. Eu vejo o paciente dizendo, eu fiz uma cirurgia com o senhor, melhorei, mas a doença voltou, e voltou. Eu fiz falando, meu filho, o que você quer que eu faça? Passar com Deus. Eu vejo isso acontecer. É raro. O doutor Fiz tem uma estatística, até no livro que a gente escreveu, a gente tem ele aí, eu acho. No carro tem. Esse livro é um livro sobre cirurgia espiritual, fala sobre mediunidade de cura e tem essa visão científica sobre esse olhar mais lógico da mediunidade, né? E aí, o Dr. Fritz fala uma estatística no final do livro, ele diz o seguinte, que em torno de 75, 76% dos pacientes são curados. Ou melhoram muito. Mas 25% tem pouca melhora, não, 20% tem melhora pouca e 5% tem melhora nenhuma. Dr. Fritz, esses 5%, o que acontece? Eu não sei. A mesma
cirurgia que eu faço em você, que fica curado, é a mesma que eu faço naquele que não fica. E o porquê, o Dr. Fritz responde isso. Eu não sei. Porque está acima de mim. Vem de Deus. Então, é o determinismo reencarnatório. A pessoa tem que passar por aquilo. Isso aqui só ela pode mudar. Só ela. Através do amor. Porque é a única forma de retirar a dor. Não tem outra. Não tem outra. Só ela pode mudar. E o lema máximo do Espiritismo, que eu já falei dele, fora da caridade na salvação, e não há medo. Porque é uma tolice. Esse livro que eu estava falando, né? Tem alguns itens desse livro, que uma das coisas que eu mais gosto de falar desse livro é isso aqui, a gente desmistifica conceitos errados. Porque o grande problema do Espiritismo, que eu vejo hoje no movimento espírita, é você pegar alguém, é que nem aqui tem algum instrutor de autoescola, mas pergunte um dia ao instrutor de autoescola, é mais fácil ensinar alguém que nunca dirigiu ou alguém que acha que sabe dirigir? Quem nunca dirigiu. Quem nunca dirigiu é mais fácil, não é? Tá cheio de gente, cheio de viciação dentro do Espiritismo. E às vezes é difícil, a gente tem que primeiro quebrar as barreiras para poder introduzir uma coisa mais lógica, mais racional. E aí a gente desmistifica muitas coisas nesse livro, né? Expande consciência, a gente fala da mediunidade solitária e invigilante, que é um dos maiores perigos da mediunidade. O próprio Dr. Fritz responde essa pergunta, quem ele é o capítulo 10 desse livro. E Roberto, você é médium do Dr. Fritz? Não. Você não trabalha com ele? Trabalho? Você é médium dele? Não. Inclusive eu fundei um instituto esse ano, chamado Instituto Adolfo Fritz. Mas eu não sou médium do Dr. Fritz. Minha mediunidade pertence a Deus. E Deus, através de Jesus, pediu para que eu estivesse trabalhando com mediunidade de cura. E hoje o Dr. Fritz está. Pode ser que amanhã venha outro. Esse apego que as pessoas criam a rótulos, a nomes, a não sei o que, isso é bobagem. O que me importa é se o espírito que está vindo está tendo resultado. Reconhece uma árvore pelo fruto. Então, se os frutos estão bons, que importa que o nome da árvore é figueira, se é mangueira, não interessa. Desde que os frutos sejam bons. Né? Então, a gente sempre está avaliando isso constantemente. Meu lado racional não permite que seja diferente. Perguntas? Pois não. A respeito do livre-arbítrio. Nós temos a neurociência que diz que 5% de nós é ser consciente, 95% é inconsciente. E a psicanálise vem corroborar, dizer que o nosso resultado das nossas escolhas são baseados na matriz de experiência que eu tenho. Até que ponto o livre-arbítrio de fato é determinante e é meu poder? Eu entendi a tua pergunta. Deixa eu tentar responder da seguinte forma. A pergunta que ele fez, alguns não ouviram, vou repetir. Ele perguntou, vou resumir a pergunta, tá? Até que ponto o livre-arbítrio, até que ponto existe ou não livre-arbítrio e que isso determina ou não que poder eu tenho sobre o meu destino, sobre as minhas escolhas, até que ponto isso é real. E ele usou até um dado, que eu já estudei esse dado há muitos anos, que eu trabalhei durante 8 anos no Instituto de Neurociência, e uma das coisas que a gente aprende é que o nosso inconsciente chega a lidar com 3.000 informações por segundo. 3.000. Nossa parte consciente, de 5 a 9. Olha o tamanho da diferença. Então, o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente, como você mesmo colocou. O nosso livre-arbítrio, ele não tem a ver com a nossa... não só com as escolhas que a gente faz de forma consciente, mas também com as escolhas que nós fazemos de forma inconsciente. Porque, vez ou outra, a gente toma decisões independente da nossa... às vezes até a gente se surpreende com as decisões que a gente toma. O livre-arbítrio é muito mal compreendido porque algumas pessoas acham que é uma liberdade total. Porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Vou dar um exemplo. Qual é a diferença entre ditadura, democracia e anarquia? Vou explicar. Na ditadura, um fala, todo mundo obedece. Na anarquia, todo mundo fala, cada um faz o que quer. E na democracia, que é o regime, vamos dizer assim, intermediário entre esses dois, a maioria decide. Entendeu? Então, o nosso livre-arbítrio passa por esses crivos internos de anarquia, de ditadura. Então, algumas vezes, a gente tem a capacidade, sim, de decidir. Às vezes, a gente acha que está tomando decisões, quando, na verdade, a gente está apenas seguindo nossos instintos. Ainda tem um ponto. A influência dos espíritos. E a influência dos espíritos. Na pergunta 459, isso. Eles perguntam qual é... Ixi, Maria, vê esse 459 do nada. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, viu? Sei nem onde é que você está.
Nem sei se está certo, mas tem mesmo essa pergunta. Tá anotado aqui já. Que Não, mas a pergunta eu sei. A pergunta é assim: a que ponto os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos? A resposta é a seguinte: eles influenciam a tal ponto que frequentemente são eles que vos dirigem. Essa é a resposta que eles dão no livro dos espíritos. Isso você pode anotar, que a pergunta não sei se é bem 459 não. Mas, voltando aqui. Então, o nosso livre-arbítrio, na verdade, ele às vezes é um pouco ilusório. Por conta desses determinismos reencarnatórios que são muito frequentes na nossa vida. No entanto, o nosso livre-arbítrio sempre está diante do sofrimento. A gente não tem como escolher a dor. A gente tem que escolher, o livre-arbítrio está não na dor que vai vir ou não vai vir. Porque se a gente fosse escolher, ninguém queria sofrer. Quem gosta de sofrer, levante a mão. Só se for masoquista. Então, nós quase nunca queremos sofrer. No entanto, quando decidimos sermos felizes, as dores vêm. Nessa hora, a única coisa que a gente pode decidir é como é que eu vou lidar com isso. E o Espiritismo vem com uma proposta para lhe ensinar a lidar com isso. Vai fazer caridade. Que caridade? Essa que vocês estão falando aqui agora, angariando alimento para dar para a comunidade pobre. É uma caridade material. Ela é importante? É demais. Não, mas a caridade moral é mais importante. Gente, calma. Para alguns, não. Sei lá, se você foi político na última encarnação e nessa você tem que alimentar o povo. Então, há uma necessidade de reencarnatória diferente para cada um. Agora, tem aquelas pessoas que têm realmente aquela necessidade de caridade moral, que é perdoar. Todos nós temos essa necessidade, claro, mas é o perdão, é o auxílio, é a palavra amiga, é estender a mão, é fazer tudo que o seu espírito devia fazer, mas a maioria não faz. Por que não faz? Porque estão despreparados. Pessoas chegam com dores que eles não sabem resolver. Quando uma dor que eu não sei resolver chega para mim, e isso acontece às vezes, eu digo assim: meu filho, eu não sei o que fazer com você, não. Sente aqui do meu lado, pegue na minha mão e vamos chorar junto. Se isso não aliviar a dor dele, eu não sei o que pode aliviar. Porque tem que ter humildade para reconhecer, eu não sei como ajudar você. Tem certas dores que eu nunca passei na vida, mas eu não sei se estou pronto para passar. Uma delas é perder um filho. Eu acho que é uma dor gigante, eu acho que é uma das piores, porque a sequência natural da vida é a gente ir na frente mesmo, e os filhos vão ficando, né? Não é isso, né? Por mais dor que cause. É o normal. Assim, é o natural. Né? Mas ninguém sabe da lei de Deus. Tem encarnações que são mais curtas. Às vezes a criatura vem aqui pagar uma prima nossa acabou de desencarnar uma filha dela de 22 anos. De um tiro. De um assalto. Entendeu? Então, como lidar com isso? Quer dizer, eu não tenho muito recurso para ajudar alguém que tenha passado por uma dor dessa. Mas eu pego na mão, sento e choro junto. E quando as lágrimas dela e a minha acabarem, a gente começa a rezar. Porque isso eu também sei fazer. Ninguém tem obrigação de ser psicólogo, não. Mas a gente tem obrigação de ser cristão. É isso aí. Isso a gente tem. Principalmente quando está dentro da casa espírita. Principalmente quando a gente bota uma camisa de trabalhador. Quando a gente veste essa causa, a gente precisa entender que nós somos responsáveis por uma imagem. Nós somos responsáveis por algo muito maior do que nós. A propagação. Às vezes quando a gente comete um erro como espíritas, eu cometi vários, a gente às vezes olha para trás e diz assim: oh meu Deus, como eu me arrependo. Mas e daí? Se eu ficar me prendendo ao erro, eu nunca evoluo, nunca vou crescer. Eu tenho que continuar, apesar do erro. Porque se Saulo de Tarso continuou, por que eu vou parar agora? Nós estamos aí com esses exemplos para usar. Jesus, Saulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Para usar mesmo. A gente nunca vai ser eles. Nem perto. Mas a gente usa eles como exemplo. E é isso que eu desejo a todos vocês. Que se vocês quiserem ser espíritas, não se enganem. Busquem nessas crenças a compreensão da sua própria vida ou da sua própria existência. Não tente lutar contra você. Não faça isso. Se você achar que ser espírita é algo danoso ou ruim para você, pare. Agora, se você achar que ele completa, que ele responde, continue. Mas saiba, não vai ser fácil. Não é fácil passar por esse processo e aprender. Não é fácil ver essas crenças evoluírem.
muitas vezes são a custa de muita dor. Mas sabe o que é legal das religiões? Aí eu vou pegar agora a parte religiosa do Espiritismo. A parte legal da religião é a seguinte: você nunca fica só. A religião tem essa característica, qualquer uma. Então, se eu sou católico e estou sofrendo, eu peço ajuda ao padre, eu peço ajuda aos meus amigos lá da Eucaristia, eu não sei o que, eu vou atrás de ir numa procissão. Eu vou lá em Fátima, em Nossa Senhora, vou lá, não sei, na igreja de Fátima, na 13 de maio, vou em qualquer lugar. Mas eu vou atrás da minha fé como ferramenta de me melhorar como pessoa. Então, a mesma coisa aos espíritas. Nós também temos que ser assim. Gente, a gente tem que ter fraternidade nas casas. A gente não tem que se amar, não. Porque o amor é uma coisa que talvez demore um pouco. A gente tem que começar se respeitando. Respeitando as diferenças, as limitações. Respeitando o tempo. Fulano não pode vir toda semana. Tudo bem, ele não pode vir. É a limitação dele. Respeite isso. Ah, não, eu vim 3 vezes por semana, aquele nojento. Quer dizer, não há tolerância com a limitação do outro. Então a gente precisa aprender isso. A pessoa que mais me ensinou compaixão e tolerância não foi um espírita. Eu tenho até vergonha de dizer isso. Foi um budista. O senhor me deu uma aula. Na época eu tinha 30 anos, ele tinha 23. Era um menino. E ele me deu uma aula de compaixão. Então, às vezes, a gente precisa de outros conhecimentos. Não ficar só nessa coisa da codificação. A codificação é bom, mas, por exemplo, você desprezar uma literatura como a de aqui veio por Chico Xavier, é loucura. Aqueles livros de André Luiz são fantásticos. Os livros de Emmanuel são lindos. Citei alguns hoje aqui. Esse que vocês estão lendo, Diversidade de Carisma, eu ouvi falar tão bem desse livro. Eu nunca li ainda, não li ele ainda. Mas eu ouvi falar tão bem desse livro. Né, que vocês estão usando A menina me disse assim: rapaz, nós estamos lendo esse livro e a gente achava que a gente ia terminar em 6 meses, já está em 2 anos. Ainda estamos no capítulo 8. Aí eu disse assim: macho, vai devagar mesmo, é assim mesmo. É melhor porque aí o conhecimento solidifica. É que nem árvore. Você não planta uma semente de jambo hoje para querer colher jambo depois de amanhã. Tem que ter calma. Enquanto a semente não criar raiz, se a planta nascesse antes, ela caía porque não tinha raiz. Então tudo tem seu tempo na natureza. A natureza é um grande exemplo disso. Gente, mais uma vez eu quero pedir perdão. O meu maior perdão que eu peço é pelo horário. Sei que eu extrapolei todos. Me perdoem, porque realmente é uma coisa que eu me empolgo muito a falar desse assunto. Peço perdão se coloquei as coisas de uma forma muito grosseira. Às vezes eu faço isso e é de propósito. Tá? Mas não é com a intenção de ofender, mas de mexer. Tá? De mexer com cada um de vocês, porque eu acho que todos nós temos essa necessidade de aprender, às vezes por um abalo sísmico. Né? Então, do fundo do meu coração agradeço o convite, agradeço esse ambiente fantástico. Olha, palestra em local aberto, nossa, eu tava com saudade. Realmente é uma alegria, tá? Tá aqui com vocês e contem comigo sempre que precisar. Nós estamos vendo, conversei agora com algumas pessoas da coordenação da casa. Eles fizeram uma solicitação de data para a gente trazer o trabalho para cá das cirurgias espirituais. Nós vamos ver como é que vai ser, porque é o Dr. Fritz é que define tudo isso, tá? E nós vamos levar essa proposta para ele, tá? Tem até uma possível data, mas a gente está vendo com calma isso aí, porque tem que ser muito bem pensado. Nossa agenda está bem corrida, mas para mim vai ser uma alegria enorme retornar a essa casa e rever todos vocês, tá bom? É uma alegria boa. Então, muito obrigado. Eu sou gente boa. Mas pode continuar. Não, imagina, tô atrasando. Não. Tô atrasando vocês, não? Não. Não, tô falando sério? Bom, Allan Kardec. Imagina, eu que agradeço. Como eu sou uma pessoa muito expansiva, vocês devem ter notado isso. Meu agradecimento é bem multicultural e multilinguar, né? São várias línguas aí, tá certo? Agradecendo a todos vocês. A gente usa esse slide, pra onde a gente vai, a gente pode usar ele. Não tem que ficar indo atrás de outro, né? Aí você leia aí o que você quiser, obrigado. Tá? Certo? Então, sim, deixa eu passar meus contatos. Esse aqui é o nosso e-mail. Instituto, deixa eu terminar de botar, vocês batem foto da tela, eu acho que é até mais fácil, né? institutofritz@gmail.com é o nosso e-mail. Esse é o nosso WhatsApp, é do Instituto, viu? Não é o meu pessoal, mas se você quiser conversar comigo, eu tô, não tem frescura com isso, tá?
E esse aqui é a nossa página de Facebook, é facebook.com/Instituto Fritz. E em primeira mão, eu não sei se eu botei aqui, mas acho que sim, em primeira mão, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ver isso aqui publicamente. A partir de hoje, o nosso site entrou em funcionamento, tá? Ele ainda está pequeno, está faltando coisa, mas já tem algumas informações legais. Já tem a nossa agenda para o mês de setembro e agosto. Vai ter lá as fotos da equipe do Instituto. Vai ter as fotos já tem fotos de algumas cirurgias que já foram realizadas, tá certo? Então, todas essas dúvidas, um dia adoraria mesmo trazer para cá uma palestra sobre as cirurgias espirituais. É muito legal que vocês vão desmistificar muita coisa sobre esse assunto, tá? Então, pela primeira vez eu estou colocando publicamente o nosso site, www.institutofritz.com. Também pode ser .com.br, o domínio também é nosso e vai para o mesmo destino, tá certo? Mas a gente vai usar esse .com porque como a gente faz viagem para outros países, a gente coloca lá a opção de mudar o idioma e o pessoal lá é mais fácil para eles usar o .com. Faça a prece aí, Roberto. É para fazer a prece? Como hoje a gente avançou no tempo, não vai ter o passe, eu queria que você fizesse a A prece gente pode pra fazer um gente. passe coletivo. Pronto, Pode ser? exatamente isso. Ótimo. Então, pronto. Graças a Deus. Vamos lá. Eu vou pedir a todos vocês que... Sim, senhora. Eu sou obediente. Eu vou pedir a todos vocês que, nesse momento, elevem seu pensamento a Deus. Algumas pessoas preferem fazer isso de olho fechado. Outras podem fazer isso de olho aberto, tanto faz. Aquilo que for mais confortável para você. Mantenha uma respiração calma e tranquila, porque durante toda essa oração, nós vamos receber várias e várias energias de amor, vinda da espiritualidade, vinda desses espíritos guardiões dessa casa, guardiões nossos pessoais, espíritos trabalhadores do bem, que vão nos trazer um pouco da sua energia de amor para aliviar nossas dores ainda tão grandes e tão desejosas de melhoria. Amado Mestre Jesus, estar em contato contigo é estar próximo de Deus, porque Tu é para nós o caminho de verdade, a verdade, o caminho que conduz à vida. Amado Mestre, temos ao longo de tantas encarnações passado por inúmeras turbulências de todos os tipos. Conhecemos o materialismo, vimos o quanto os bens materiais não nos satisfazem. Vimos que muitas vezes nos desviam do verdadeiro sentido de estar vivo. E precisamos morrer mais uma vez e retornar. E agora, Divino Mestre, quando lembramos do passado, de tantas quedas e sofrimentos, chegamos aqui em Tuas mãos, nessa religião de amor, nessa doutrina de fé, nessa filosofia de perdão, nessa ciência cristã. Queremos Te agradecer, Divino Mestre, por ter nos mostrado o caminho do Espiritismo, porque através dele nos tornamos trabalhadores fiéis do Teu júbilo, nos tornamos trabalhadores fiéis da Tua seara. E assim nós aos poucos vamos deixando de ser parte do problema e nos tornar parte da solução. Porque pelo Teu exemplo, pela Tua misericórdia e pelas oportunidades que Tu tens nos dado, nós temos aprendido que a caridade é a única saída de nossas vidas. Obrigado, Divino Mestre, por nos colocar nessa direção. Obrigado por nos trazer esse espiritismo tão racional, mas ao mesmo tempo tão lindo na sua essência, naquilo que nos traz como verdades. Obrigado por nos fazer pessoas melhores. Obrigado por nos tornar cada vez mais cristãos, porque ser espírita é ser cristão. Obrigado, Divino Mestre, por ter nos concedido essa casa, no meio dessa natureza, sentindo essa brisa,
que agora sopra e nos acolhe, aquecendo os nossos espíritos com a tua energia de cura, com a tua energia de paz e de equilíbrio. Que nós possamos deixar aqui, Divino Mestre, um pouco das nossas dores e levar de Ti apenas a lembrança magnânima da Tua bondade e do Teu amor conosco, que nos permitiu nessa encarnação sermos Teus fiéis seguidores. Que Jesus esteja conosco, que Kardec esteja nos nossos estudos e que todos nós possamos caminhar na direção da nossa evolução sem medos, mas com a fé e a certeza de que Tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja.